Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Aleluia. Graças a Deus. Você tem Bíblia aí? Quero ir direto para a palavra de Deus, Provérbios capítulo 22, verso de número 28. Aí, fofinho, agora sim. Provérbios 22, 28. Diz assim a palavra do Senhor: não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Amém? Você pode orar comigo? Pai, nós te louvamos, Senhor, por este lugar, por este momento, por esta igreja. Te louvamos pela tua bondade para conosco, a tua fidelidade para conosco. E te pedimos, Senhor, que neste momento nós entendamos o quão especial Ele é, o quão profético Ele é. Nós somos gratos porque nós estamos num fechamento de ciclo e até aqui nos ajudou o Senhor, mas nós entendemos que grande é a obra que o Senhor ainda está realizando em nós e a partir de nós. Então nós nos colocamos, Senhor, em Tuas mãos, como obras inacabadas, homens e mulheres que ainda estão sendo forjados e formados de acordo com a Tua preciosa, poderosa vontade perfeita e agradável, e nos colocamos, Senhor, nesse lugar de aprendizagem, de compreensão, e te pedimos que haja revelação da Tua palavra. Entendemos que aonde o Senhor revela a Tua palavra, o nosso caminho estará iluminado, e nós não pecaremos contra Ti, não erraremos, Senhor, porque a Tua palavra está no nosso coração. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu fico muito feliz de ver a igreja cheia, porque pastor gosta de ver igreja cheia, mas especialmente com as pessoas que aqui estão. Eu estava brincando quando nós começamos a ver o pessoal chegando, eu estava brincando com o pessoal dizendo, eu acredito que lá em Itajaí hoje não haverá culto, porque está aqui o povo da igreja em massa, especialmente aqueles que a gente está acostumado, que a gente já conhece. Itajaí, a igreja tem crescido muito, mas tem aquele pessoal que a gente tem um relacionamento mais próximo e estão aqui. E eu creio que estão aqui por dois motivos. Um deles é porque esta igreja é muito amada. A igreja de Blumenau, o povo de Blumenau, nós nos inspiramos muito com vocês e nós gostamos de fazer parte dos grandes momentos, de todos os momentos, sempre que é possível a nós estarmos aqui, nós estamos, porque esta igreja de fato é muito amada pelo Senhor, muito amada por Itajaí. Vocês verdadeiramente nos alegram, nos inspiram. Agora, o segundo motivo eu entendi quando cheguei aqui, comecei a vê-los, especialmente o povo de Itajaí também, porque a palavra, o texto, o versículo que eu acabei de ler, o Senhor me deu ontem à tarde, eu estava em casa, e de repente eu falei para minha esposa, amor, eu acho que Deus me deu a palavra, Deus me deu o texto, e eu sei o que vou pregar, e quando eu cheguei aqui as coisas se tornaram mais claras, porque o que eu vou falar hoje tem a ver com marcos, com delimitadores de territórios, de espaços. E eu sei que eu estou aqui no meio de uma igreja que estabelecerá novos marcos. Nós estamos numa igreja que está vivendo um momento poderoso da sua história, que será contado lá na frente, e para que este momento seja de fato poderoso, novos marcos estão sendo estabelecidos. A noite de hoje é um memorial para a história desta igreja, mas também estou entre guardiães, ou guardiões, as duas palavras estão corretas, de marcos antigos.
de delimitadores e de princípios elementares que nos trouxeram até aqui, e que é a preservação destes marcos antigos que nos levarão também a novos lugares. Antes de falar propriamente disso, eu quero começar aqui agradecendo, de forma muito especial, o Marlon, a Grazi, o Davizinho, que nasceu nesse lugar como uma promessa de Deus há muito tempo a este casal, e Deus deu o privilégio de tê-lo aqui exatamente por conta da fertilidade desta terra, do ambiente pacífico desta terra, deste povo, e eles puderam não somente estar a serviço da igreja, mas ter também um tempo de qualidade para a gestação, a criação, os primeiros passos de uma criança que exige tanto de um pai e de uma mãe, e esta igreja deu a oportunidade da paternidade, da maternidade para este casal. Mas eu agradeço o Marlon e a Grazi, porque eles estão, durante este período, fazendo algo que Deus lhes mandou fazer com alegria de coração, entretanto em sujeição e obediência, não por uma escolha particular. Há 7 anos atrás, meados de 2015, o Marlon recebeu uma palavra de Deus, foi batizado com o Espírito Santo de Deus numa língua, a língua espanhola, e ali recebeu uma missão e uma promessa do Senhor de ir pela América Latina proclamando o Evangelho, plantando a igreja do Senhor, trazendo àquelas nações da América Latina um grande avivamento que era uma volta à origem. Ele recebeu essa palavra em meados de 2015, e de lá para cá já tentou de muitas formas ir. Em 2016, quando ele estava pronto para ir para a Colômbia, veio uma missão: Marlon, você precisa ir para Ibirama. E eu me lembro da alegria estampada no rosto do Marlon. Não porque Ibirama não era importante, mas porque não era a promessa que carregava. E ele disse: amém, eu vou, mas eu tenho uma viagem marcada, eu preciso ir nessa viagem, e coincidentemente a viagem deu tudo errado, não foi. Foi para Ibirama. E lá serviu a igreja de Ibirama, juntamente com a Grazi, durante 2 anos. Serviram, foi 2? 3? Menos, 1,5? Quanto foi? 1? Ah não, 6 meses, é verdade. Foi com uma missão exatamente de 6 meses. Vai me ajudando aí que nos tempos às vezes eu me perco. Foi com uma missão: Marlon, vai 6 meses para Ibirama, suspende aí a tua viagem, fica 6 meses lá em Ibirama, porque a gente precisa formar o Gesiel. Deus me deu uma palavra de que ele será um pastor naquela cidade, naquela região. Nós não fomos para lá com o intuito de abrir uma igreja, nós fomos para lá com uma missão de Deus de formar um jovem pastor, porque o Senhor queria dar as chaves do reino para esse pastor naquela cidade. E o Marlon foi exclusivamente com esta missão, e consequentemente havia uma igreja para cuidar, e lá eles ficaram, e foi um período muito difícil, porque juntamente com o serviço da igreja, houve o adoecimento dos pais da Grazi. A mãe e o pai morreram num período de 1 semana, e dos 6 meses que eles ficaram lá, praticamente, quanto? 3, 4? 4 meses eles ficaram entre Ibirama e Joinville, cuidando, dormindo no hospital, cuidando do sogro, do pai, da mãe, e cuidando da igreja. E houve o falecimento, e vieram para Itajaí, e nós fomos uma vez para Aceguá, para o Uruguai. E lá no Uruguai eu me lembro quando nós estávamos saindo da casa do pastor Odegar, o Espírito Santo estava eu, o pastor Fabiano e o Marlon, acho que estávamos nós 3 no carro, e a Grazi. E Deus falou comigo: Marlon, é para cá que tu vai vir primeiro. Precisa vir aqui em Aceguá, servir este povo aqui em Aceguá, transmitir a eles aquilo que carregamos, porque o que carregamos não é denominacional, é do reino de Deus.
é outra igreja, é outro ministério, é outra forma de atuar, mas compactuamos da mesma visão e do mesmo DNA espiritual. Então, nós não vamos para Aceguá para abrir um CI de Aceguá, nós vamos para Aceguá, você precisa vir para Aceguá para cuidar, para ajudar, para servir a Igreja Cruzada Universal, que é o nome da igreja que lá tem, de um povo amado. E aí viemos de lá com os projetos já de volta na outra semana, no máximo no outro mês. E aí, de repente, eu recebo uma ligação do Bispo Flori, dizendo que Deus havia falado com ele sobre uma responsabilidade que tínhamos de vir para Blumenau e de estabelecer a igreja do Senhor aqui, diante de uma promessa que também carregamos. E ali o Marlon e a Grazi já sabiam no coração, mas fizeram de conta que não era com eles, mas eles sabiam que era para eles vir para cá. Levou ainda uns 3 meses, 4 meses, mas até que aceitaram e vieram. Vieram para cá e viveram um momento de muita alegria. Não foram momentos de frustração, foram momentos muito especiais. Entretanto, carregam uma promessa. E a promessa é para o Uruguai. E para a glória de Deus, esse tempo chegou. Então, Marlon, Grazi, eu sei que vocês estão vivendo um período de um desligamento dessa cidade, desse povo tão acolhedor, desses vínculos que vocês criaram aqui, mas vocês estão indo para viver o tempo presente da promessa de vocês. O tempo presente, aquilo que o Senhor falou há 7 anos atrás, começa hoje. O Uruguai vai ficar pequeno para aquilo que o Senhor vai fazer em nome de Jesus. E vocês vão subir por toda a América Latina como o Senhor prometeu. E nós vamos ficar daqui intercedendo e felizes, alegres, porque sabemos que o Senhor é fiel. E quando menos você esperar, uma galera daqui estará lá. Porque se tem de uma coisa que a gente gosta é de festa, a gente vai para lá para festejar junto. Só que eu fico muito alegre e impressionado com o sincronismo de Deus. Ao passo que Marlon e Grazi estão indo para Montevidéu, para Aceguá primeiramente, vão ficar 30 dias em Aceguá para que se cumpra aquela palavra do serviço aos nossos irmãos lá, depois subirão a Montevidéu e para onde mais o Senhor soprá-los. Um casal muito abençoado está chegando aqui, que é o Carioca e a Keila. Que para quem não sabe é o João e a Keila, o Estevão e o menino ou a menina que está aí no forninho. Igreja perigosa, né, pastor? O pessoal chega aqui e já chega. E quando eu falo de sincronismo de Deus, eu falo também num propósito espiritual e profético. O Carioca e a Keila não foram escolhidos coincidentemente como um casal não tem tu, vai tu. Foram escolhidos porque muito amados são por nós, obviamente, mas não somos nós que determinamos. O Carioca e a Keila têm uma história de missão, de dedicação ao reino, também de negação de si mesmos, dos seus projetos. São o quê? 15 anos? 20? Quanto tempo? Uns 15 anos. Uns 15 anos carregando uma promessa de viverem o que começam a viver hoje. E abrindo mão, muitas vezes, dos seus sonhos em sujeição e obediência ao Senhor. E hoje o Senhor traz eles para cá. E quando eu falo de sincronismo, eu digo em relação a esta igreja também. Porque esta igreja também vive uma promessa de Deus dada há muito tempo e esperando um tempo de uma grande colheita. Em nome de Jesus, o tempo presente da promessa chegou. Vocês vão colher.
Vocês chegaram aqui para colher o que já foi semeado, o que vocês semearam no reino, o que outros semearam, o pastor Carioca, a pastora Keila e esta igreja que há tanto tempo semeia com lágrimas. Chegou a hora de uma grande colheita em alegria, em nome de Jesus. E isto é ainda anterior a tudo que eu estou dizendo. E aqui a importância do que eu li. Eu gosto mais da versão Almeida Revista, que diz o seguinte: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Meados de 1989, meu pai estava vindo de uma conferência e parou para almoçar num restaurante em beira de estrada. E ali naquele almoço, um jovem chamado Pedro foi-lhe apresentado por um amigo em comum. E esse jovem, de alguma forma, despertou no coração do meu pai um carinho, uma comunhão, aquelas coisas que a gente não cria, gerado em nós. E o meu pai convidou esse jovem para pregar na igreja, que estava começando também, o CI de Itajaí. E naquele dia, num culto de jovens, quase 70 jovens foram batizados com o Espírito Santo. Um mover de cura, um mover de milagres, algo poderoso de Deus, como sinais de confirmação da sua palavra. E o meu pai ficou muito impressionado e perguntou àquele jovem: você é pastor, você é presbítero, você congrega onde? O que você é? Você tem algum título? E ele disse: não, eu não tenho título nenhum, não sou pastor, não sou presbítero, tenho sido, na verdade, meio que perseguido e as pessoas não estão entendendo muito o que o Senhor está fazendo comigo. E o meu pai disse: não, você tem uma chamada e nós como igreja queremos te reconhecer. Chamou o Concílio Geral das Assembleias de Deus à época e ordenou aquele jovem a pastor. Como eu disse, o seu nome Pedro Flori Ramos. Ali começou uma amizade. 1999, 10 anos depois, eu me lembro, eu na minha juventude, início da juventude, 18 anos de idade, eu vinha para cá todas as quintas-feiras para filmar os cultos que eram realizados no CI de Blumenau. Uma igreja que nasceu e era a menina dos olhos do meu pai, porque o meu pai sempre foi muito voltado para uma missão. Deus havia lhe dito que iria lhe dar canais de comunicação e que os canais de comunicação seriam propagadores do Evangelho, e meu pai dedicou praticamente a sua vida inteira a esta promessa de rádio, de televisão. Hoje nós temos a internet, mas nós estamos falando de uma época, de uma outra era, onde este era o grande veículo de comunicação, difícil demais de você conseguir, porque você não comprava, era uma concessão pública, muita política. Meu pai, à época, disputando com senadores importantes do estado de Santa Catarina, a concessão. Entre aqueles que estavam requerendo a concessão estava Augusto Liberato, o famoso Gugu. Mas o meu pai foi o grande ganhador da concessão, porque tinha um propósito maior. Só que esta concessão começou por Blumenau, que à época era a única cidade do estado que tinha TV a cabo. TV Galega, ainda existe a TV Galega? Não. E eu vinha para cá todas as semanas trazer fitas para a programação, porque a TV Brasil Esperança, na verdade, começou aqui. E meu pai pregava todas as semanas, todos os dias, o canal na televisão. Começou a haver uma procura pela igreja, e ele veio para Blumenau com toda a vontade, com toda a dedicação. Tal como ele amava Itajaí, ele amou Blumenau, e ele veio. Uma igreja maravilhosa nasceu. Igreja você não abre, ela nasce. E nasceu então o CI de Blumenau. Em 99, 2000 foram os anos que eu vinha para cá, então, fazer as filmagens dos cultos. O que essa moça está fazendo me traz à memória um trabalho que eu já realizei também. E ali então uma igreja maravilhosa. Só que no meio do processo, marcos foram removidos.
princípios foram quebrados. E este é um perigo para todos nós. A palavra diz que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe para que tudo nos vá bem e tenhamos vida longa nesta terra. A palavra está dizendo que os marcos antigos, eles não devem ser removidos do seu lugar, porque eles abalam a estrutura que sustenta todas as coisas. Novos marcos devem ser estabelecidos, porque novos marcos trazem um outro princípio da palavra de Deus, que é expansão, crescimento, propagação. Entretanto, não se expande destruindo o que já foi construído. Não se abençoa amaldiçoando. Não se faz algo novo a partir da destruição de algo que foi até ali. E este talvez seja um dos grandes erros da juventude. Começar algo desprezando a experiência dos mais velhos. Ah, nada a ver, você nem sabe o que você está dizendo. E às vezes nós, na nossa juventude, temos a prepotência de acharmos que sabemos mais que os nossos pais, que os nossos avós, porque temos mais informação. Entretanto, existem marcos que nos garantem como sociedade, como nação, como igreja. E esses marcos foram então removidos. Como eu disse para você, um dos maiores erros da juventude é achar que alguma coisa começa em si. E não entender que somos, na verdade, continuadores daquilo que já começou com outros. Jesus disse assim: eu os enviei para vocês colherem o que vocês não plantaram. Outros realizaram um trabalho árduo no lugar de vocês e vocês agora vêm para colher. Não existe ninguém nesta terra que iniciou alguma coisa. Quem existe na terra é alguém que continua algo que já foi exercido no princípio. Até porque título de primeiro já tem um. Título de início já tem um. Título de alfa já tem um que carrega. Jesus é o princípio. Jesus é o início. Jesus é o alfa. E também não devemos ter a prepotência de achar que agora em nós as coisas chegaram na sua conclusão. Porque o mesmo Jesus que é o início é o fim, o mesmo Jesus que é o princípio é o último, é o primeiro, é o último, o mesmo Jesus que é o alfa é o ômega. Ou seja, nós somos continuadores. E glória a Deus por isso, e só por isso já basta. Mas às vezes nós erramos isto. E lá atrás, marcos foram destruídos. Princípios que geraram a igreja foram destruídos. E houve uma grande divisão. E eu me lembro da desilusão, da decepção. Eu me lembro dos dias em que meu pai em casa, muito entristecido, falava. Passaram-se mais ou menos 10 anos, mais de 10 anos, 2011, abril de 2011, meu pai faleceu. E logo depois o Senhor me chamou para a missão e eu comecei a dedicar a minha vida à pregação do Evangelho, à propagação, à guarda do legado que o Senhor havia me dado. Mas ali, pelo final de 2011, início de 2012, o Senhor me deu uma palavra. Eu vou restaurar o CI de Blumenau. O CI de Blumenau vai voltar. E aquilo que eu plantei lá atrás, vocês vão colher. O interessante é que, pelo ano de 2012, nasceu a palavra Viva Blumenau. E se passaram aí 6 anos, 5, 6 anos. O que o Senhor havia me falado em 2012, eu não tinha dito para ninguém, eu simplesmente guardava no coração. E mais ou menos 5 ou 6 anos depois, um dia eu recebo uma ligação do Bispo Flori dizendo: Fernando, eu estava orando e Deus falou comigo. O Vale do Itajaí, Ele deu ao CI.
E a palavra viva Blumenau, na verdade, é CI Blumenau. E o Senhor está me dizendo para que eu entregue nas mãos de vocês e que vocês cuidem daquele povo. E nós viemos para cá. E aí você vê o sincronismo de Deus. E tivemos um período de adaptação, um período de compreensão. Pastor Marlon, pastora Grazi vieram para cá. E hoje nós entendemos que tudo estava nos planos de Deus. Que Deus jamais perdeu o controle da história. Hoje nós estamos aqui vivendo então esse período onde o Marlon e a Grazi vão viver o presente da promessa de Deus. Carioca, Keila e CI Blumenau vão viver o presente da promessa de Deus. E nós estamos aqui para celebrar a fidelidade do nosso Deus, porque Deus é fiel. Mas é uma noite importante para nós nos lembrarmos dos marcos antigos. É uma noite importante para nós trazermos à memória os marcos antigos, porque eles foram colocados com temor e tremor. E esta igreja, então, ela caminha. E eu sempre falo que eu nunca fui levantado por Deus para trazer algo novo, mas para restaurar aquilo que sempre foi princípio desse ministério, desta igreja do Senhor. E aquilo que é anterior, inclusive, ao próprio ministério, porque tem a ver com marcos antigos do reino de Deus, que precisa ser plantado na terra. É tão extraordinário que até os marcos antigos que eu carrego no meu coração, está lá no Evangelho de Marcos. O capítulo 16 diz assim: e disse-lhe Jesus, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Aqui está um marco, antigo, mas atual. E que jamais pode deixar de ser o DNA dessa igreja, seja em Blumenau, Itajaí, Montevidéu, Penha, Ibirama, onde quer que o Senhor nos soprar. Somos uma igreja evangelística. Uma igreja que proclama o evangelho da graça e da salvação do nosso Senhor. E que sabe exatamente como é este marco. Vão por todo o mundo e preguem a todas as pessoas. Uma igreja que carrega no seu título a frase evangelismo sem fronteiras. Uma igreja sem barreiras culturais, sem separativismo social. Uma igreja que acolhe a todos. Venham a mim todos vocês que estão cansados. Uma igreja que está com a porta aberta para receber gente boa e gente ruim. E quem fará a seleção entre os bons ou os ruins não será nós, será os anjos do Senhor quando o Senhor se manifestar. Uma igreja que não arranca joio para não estragar trigo, uma igreja que tão somente prega o evangelho a todos. Isso é muito importante. Porque eu já vi grandes ministérios se perderem quando olharam para dentro e disseram: nós somos os bons, nós somos os exclusivos, nós somos os únicos, nós somos a doutrina. Não. Nós somos uma igreja que recebe. Quando me perguntam nas redes sociais, nas interações que eu faço, o que vocês são? Pentecostal? Neopentecostal? Tradicional? Eu digo, só filho. Eu sou filho. E todo aquele que crê no nome de Jesus e invocar e confessar o seu nome é meu irmão, é minha irmã. Que Blumenau não perca esse DNA de propagação do evangelho. Eu me alegro quando eu vejo vocês nas praças, eu me alegro quando eu vejo vocês ali nas ações sociais,
Eu me alegro quando vejo vocês também em lugares outros. Vão por todos os lugares. Tem gente aqui que Deus vai colocar nos valados. Tem gente aqui que o Senhor vai colocar nos palácios. E todos os lugares serão lugares para a proclamação do Evangelho. E quando nós nos reunirmos como igreja, essas diferenças cairão por terra. Uma igreja sem divisões. Uma igreja que não mexerá jamais nesses marcos antigos. Uma igreja que, proclamando o Evangelho, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Como disse Paulo aos Romanos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas como invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de que não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Uma igreja que proclama o Evangelho e todo aquele que crê. Ah, mas me deve, creu, que seja salvo. Ah, mas eu conheci a história, creu, que seja salvo. Todo aquele que crê e for batizado. Uma igreja que crê na graça redentora, salvadora do Senhor, uma graça que restitui, uma graça que redime, uma graça que limpa, uma graça que salva, uma graça que justifica, mas uma graça que também ensina. Aqui está um outro marco desta igreja, antigo, mas importantíssimo. O marco do ensino. Me alegra em ver uma turma de novos evangelistas saindo daqui equipados com a palavra de Deus e ferramentas ou armas espirituais poderosas em Deus para a proclamação do Evangelho. Pastor Bartolomeu, pastora Amana chegando na igreja agora, isto é a restauração de um marco antigo desta igreja. Porque esta graça que se mantém, que é a graça salvadora, Tito capítulo 2 diz que ela também nos ensina. A graça é salvadora, mas a graça também é professora. Nos ensina a renunciar às paixões mundanas, à impiedade, e vivermos de maneira justa, sensata e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a maravilhosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Até lá, crescendo na graça e no conhecimento. Uma igreja que é avivada pelo Espírito, uma igreja que tem cultos que a gente não sabe se o céu desceu ou se a igreja que subiu, uma igreja que tem grandes momentos de avivamento e de movimento e de alegria e de choro, mas sai daqui preparada com um ensino que na segunda-feira tem valor para a transformação de outros. Marcos que não podem ser mudados. Eu digo aos pastores dessa igreja, eu sempre falo ao pessoal que vai pregar, eu digo, olha, é melhor você falar 15 minutos de Jesus do que 60 de Genésio. Se você tiver só 15 minutos de Jesus, permaneça no ensino de Cristo, porque aquele que permanece no ensino de Cristo tem o Pai e tem o Filho, é amado pelo Pai e o Filho se revela a Ele. Um marco que não pode ser mexido. E todo aquele que crê então for batizado. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu creio demais no poder transformador do Evangelho. O Evangelho não é adaptativo, o Evangelho é transformador. Este é um outro marco que não pode ser removido. Você sabe por que a igreja está passando por um período de pouco poder? Porque a igreja tem mexido em marcos antigos. E um deles é trazer o Evangelho como uma ferramenta de adaptação à minha cultura, ao meu estilo de vida. Não, o Evangelho chega para destruir o nosso estilo de vida, crucificar a nossa carne e sermos agora renascidos e renovados no Senhor para viver a vida de Cristo em nós. E se nós voltarmos a esses marcos antigos, este templo não vai comportar a glória de Deus que se manifestará nesse lugar. Quem crer e for batizado, a palavra que Jesus usou é a palavra baptizo, que é um verbo, que é semelhante a bapto, que também significa batismo, mas ele tem diferenças muito importantes. A palavra bapto tem a ver com molhar o corpo, tem a ver com lavar com água. E tem muita gente que acha que o batismo é o lavar o corpo, é o molhar o corpo com água.
A palavra baptizo tem uma diferença gritante. E quem explicou isso foi um médico, em 200 anos antes de Cristo, quando ele fez uma analogia com picles, com fazer picles. Ele disse que baptizo é semelhante à transformação, bapto é semelhante à lavagem, ou seja, ele usou o exemplo do picles para dizer, quando você molha o picles numa água fervente, você tem uma ação temporária. Quando você molha o picles numa solução de vinagre, você tem uma mudança permanente. E essa é a diferença entre o bapto e o baptizo. O bapto, o batismo na água, ele não é um agente de transformação. Ele é um símbolo de transformação. Quando alguém se batiza nas águas, ele não se batiza para ser transformado, ele se batiza porque ele já foi transformado. Porque ele entregou a sua vida ao Senhor, e o batismo então é um atestado. É alguém que entregou a sua vida ao Senhor e decidiu viver a vida de Cristo. Este é um marco que não pode ser mudado. O batismo não tem a ver com o corpo lavado. O batismo tem a ver com o espírito purificado pelo fogo. Não se trata de um corpo lavado na água, mas um espírito purificado pelo fogo. Por isso o batismo do crente não deveria ser chuá, deveria ser tsh, igual uma frigideira que você, depois de usá-la, joga água nela, porque está tão cheio do Espírito Santo, que as coisas na sua vida foram transformadas, e ele é um agente do Senhor nessa terra. Que se levante uma igreja que volte a buscar a santidade do Senhor, uma igreja que volte a estabelecer marcos, porque grandes coisas nós vamos viver daqui para frente, mas nós fomos chamados a um avivamento, e um avivamento não é algo novo, o avivamento é uma volta à origem. Em meu nome expulsarão demônios, é um outro marco antigo da igreja. Pergunta para o teu irmão, você está expulsando demônio? Tem gente que só de falar já treme. A igreja foi dada autoridade para ser luz no meio das trevas, e aonde a luz está, as trevas não dominarão, não prevalecerão. É uma capacidade que o Senhor deu a nós, é um marco antigo, é um poder e uma autoridade que está sobre a igreja. E às vezes eu pergunto, será que o diabo se converteu porque a gente já não vê mais tanta manifestação? Só que o que a gente se esquece é que manifestações, quando acontecem, já é o mal jogando a toalha. Porque o grande artifício dele é trabalhar nas trevas, é trabalhar sem que ninguém perceba que ele está trabalhando, é trabalhar de uma forma que você nem veja que ele está trabalhando, é fazer de uma forma que muitos crentes nem acreditam que ele está fazendo. E muitas vezes algo terrível está acontecendo na nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia, e nós estamos calados, quando o Senhor nos disse assim, em meu nome vocês expulsarão. Está na hora da igreja não tolerar mais o mal dentro dela, mas se levantar com a autoridade do Espírito Santo de Deus e dizer, em nome de Jesus, a luz despontará nas trevas, e a minha noite será como o sol do meio-dia, é o que diz a palavra do Senhor. Marcos, em meu nome pegarão as serpentes. São os problemas que tentam nos enrolar, que tentam nos dominar, são as situações em quando nós percebemos nós estamos atados, imóveis, estamos vendidos, estamos sem forças. Jesus disse, o nome de Jesus é poderoso para dar à igreja mobilidade, capacidade de ir, capacidade de avançar, capacidade de realizar. São marcos que foram colocados antigamente e que até hoje tem força e que a gente deve tomar para nós de novo, para daqui para frente fazermos coisas novas e mais poderosas. Se beberem algum veneno mortal, não lhes causará dano algum.
talvez esse seja o marco mais poderoso que precisa ser restaurado. Uma igreja que já não se dói tanto. Uma igreja imune às desavenças, às amarguras. Uma igreja que tem no seu espírito o antídoto contra toda contaminação, contra toda inflamação, contra todos os tóxicos que muitas vezes entram no nosso meio e que nos paralisam como igreja, porque a gente fica chateadinho um com o outro por coisa pequena. Essa semana, eu abri uma caixinha de perguntas e uma delas que veio foi, era erros e acertos, e a pessoa disse assim: o meu maior acerto foi aceitar Jesus, e o meu pior erro foi ter no início me entristecido com coisas pequenas. E eu respondi a ele dizendo: olha, infelizmente, este é um mal da igreja, porque a igreja é a igreja de homens, ela é de Cristo, mas ela é de Cristo através de homens, e onde tem humanidade tem falhas, tem erros, tem desavenças, tem problemas que são criados, e a maior parte deles nem são premeditados, é por conta da falha do próprio homem, mas o fato é que tem muita gente que no meio do processo abandona o chamado que Deus lhes deu, no meio do povo que Deus lhes plantou, por coisas pequenas, e passa o tempo, a igreja segue triunfando, e aquele que largou ficou para trás. Eu pergunto para o Carioca e para a Keila: quantas vezes vocês foram entristecidos nesses 15 anos? Quantas vezes o Marlon e a Grazi foram entristecidos? Quantas vezes você que está aqui hoje com caminhada na fé e vivendo promessas do Senhor, foi de alguma forma envenenado ou envenenada ao ponto de pensar: eu vou largar porque eu não consigo mais, contaminou a minha alma. Mas você olhou para o nome de Jesus e no nome de Jesus disse: se vocês beberem algum veneno mortal, não lhes causará dano algum. O reino de Deus não se trata de homens e mulheres perfeitos, o reino de Deus avança se tratando de homens e mulheres perseverantes. É a perseverança. Esses marcos precisam ser restaurados, porque para passarmos o que vamos passar e vivermos o que vamos viver e desfrutar daquilo que o Senhor ainda nos dará, muitas vezes seremos atacados por setas inflamadas. Mas você carrega uma promessa, e a promessa é: a minha recompensa, diz o Senhor Jesus, está comigo, e eu entregarei naquele dia nas tuas mãos conforme as tuas obras. Quando a gente olha para os nossos antepassados, os nossos pais, nós nos alegramos por eles terem construído muitas coisas, mas eles construíram debaixo de muita aflição, de muito choro, de muita traição, de muito abandono, de várias e várias vezes que na sua vida foram tentados a abandonar, mas não abandonaram. Graças a Deus, hoje nós estamos usufruindo da fidelidade e da perseverança deles, mas tem uma geração vindo depois de nós, e nós também seremos os próximos, homens e mulheres que perseverarão no poder da palavra do Senhor, sabendo que no nome de Jesus nada nos contaminará. Marcos que não podem ser removidos. Imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Ah, meu irmão, eu creio demais no poder do toque, no poder da mão que se estende, no poder das mãos que abraçam, no poder das mãos que servem. Você já olhou para sua mão? Olha para sua mão. Há poder. Você e eu somos poderosos em Deus para fazermos coisas extraordinárias, porque o Senhor nos deu capacidade de impor as mãos e este mundo caído ser curado em nome de Jesus, esse mundo ser transformado em nome de Jesus. Eu creio que o Marlon vai fazer,
será estabelecer marcos antigos. Aliás, às vezes as pessoas perguntam ou brincam. O Marlon foi utilizado por Deus no nosso ministério, em momentos cruciais do ministério, exatamente para preservar marcos antigos. Quando foi para Ibirama, foi porque marcos estavam sendo mexidos. Quando veio para Blumenau, veio porque marcos antigos estavam sendo removidos. E o grande mérito foi zelar pelos marcos. Muitas vezes colocando a sua promessa para depois, a fim de viver aquilo que o Senhor estava determinando para o momento. Muitas vezes sem compreender o que o Senhor estava fazendo no momento, como nós muitas vezes não compreendemos o que o Senhor está fazendo no momento. Mas deixa eu falar uma coisa para você, talvez você esteja vivendo um momento agora, que não tem a ver com o ministério, tem a ver com a tua vida particular, onde você não está compreendendo o que o Senhor está fazendo no momento. Eu só te dou um conselho: não remova os marcos antigos, e viva pela fé. E fé muitas vezes não é compreender, fé na maioria das vezes é somente obedecer. Obedeça agora e você vai ver lá na frente o Senhor construindo uma obra maravilhosa, e você vai ter a revelação do todo. Hoje nós estamos aqui usufruindo de um tempo maravilhoso. Carioca, aqui eles estão chegando, eu tenho certeza que isto arde no coração deles, o evangelismo, a missão, a propagação do evangelho, os princípios do reino de Deus, o temor, o zelo, o cuidado com a família, o cuidado com a igreja, está neles. E diz a palavra que Jesus, depois de ter dito tudo isto, foi elevado aos céus e se assentou à direita de Deus. Diz a palavra que Jesus agora está lá e um dia voltará. Você crê na volta do Senhor Jesus? Mas deixa eu te dar um princípio profético. Todas as vezes que nós seguimos o ensino de Jesus, nós estamos preservando marcos antigos. Jesus disse assim: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. O meu Pai que estabeleceu marcos antigos que formaram a humanidade e que precisam ser restaurados para que a humanidade não se perca, para que a humanidade não se corrompa. Eu vim para restaurar os marcos antigos, não mover, mas fazer exatamente o que o meu Pai mandou, porque tudo que eu vejo o meu Pai fazendo, isto eu também faço, disse Jesus. E Salomão, na sua sabedoria, disse: não remova os marcos antigos que puseram os teus pais. Diz a palavra que Jesus foi elevado, porque todas as vezes que nós como igreja nos levantamos, mas é retrógrado, é marco, é princípio que não se quebra. Mas é contra o mundo. Não vos conformeis com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. E a renovação da nossa mente muitas vezes está em voltarmos à nossa origem, vermos qual é a vontade do Senhor. Todas as vezes que nós obedecemos à vontade de Jesus, o nome de Jesus é exaltado na terra. O nome do Senhor é glorificado na terra. Jesus foi elevado aos céus, e os discípulos saíram por toda parte e proclamaram o evangelho. E diz a palavra que o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra através dos sinais que a acompanhavam. Se tem uma igreja que o Senhor tem manifestado sinais, é esta igreja. Se tem coisas que têm acontecido no nosso meio como sinais claros, evidentes da graça do Senhor e do amor, e do lugar aonde o Senhor está nos levando, e a direção, os sinais sinalizando exatamente a direção que nós devemos caminhar. O dia de hoje é um marco. O dia de hoje é uma noite para nós nos lembrarmos de marcos antigos, mas também de começarmos a expandir novos marcos estabelecidos a partir de tudo aquilo que o Senhor já tem realizado no nosso meio. Por isso eu declaro em nome de Jesus, um marco antigo é a pregação do Evangelho, mas um marco novo pode ser uma nova mensagem, uma forma de falar o Evangelho, uma forma que toque o coração dessa cidade em nome de Jesus. Um método, um modelo que não quebra o princípio, mas que dá a condição de acessar o coração desta cidade em nome de Jesus. Nada menos do que Blumenau, o que nós declaramos em nome de Jesus, nada menos do que a nação brasileira em nome de Jesus, com o Senhor nos dando capacidade, com o Senhor nos dando palavras, com o Senhor nos dando formas de anunciar o Evangelho.
para que as pessoas vejam em nós o que viram em Jesus Cristo. Ninguém fala como ele fala. Não é ninguém fala o que ele fala, porque o que ele falava era o Evangelho, o que ele falava eram os profetas, o que ele falava eram as Escrituras, mas como ele falava, ele acessava os corações. Que se levante nessa igreja em nome de Jesus, um povo que proclama o Evangelho, mas proclama de uma forma como nunca ouviram antes, e aqueles que ouvirão, crerão e invocarão o nome do Senhor Jesus. Marcos novos sendo estabelecidos. Uma igreja imune a essas doenças sociais hoje, que muitas vezes atacam até a igreja. Pessoas sensíveis demais. Nós estamos no meio de uma batalha. Nós estamos guerreando pelo reino de Deus. Nós somos uns com os outros e uns pelos outros. Nós somos irmãos em Cristo. Nós somos filhos do mesmo Pai. Nós somos pessoas que cada um tem uma identidade particular, algo que difere uns dos outros, mas as nossas diferenças não servem para nos afastar, as nossas diferenças são exatamente a nossa força. Porque nas nossas diferenças nós formamos um corpo, membros interdependentes, cada um com uma função, uma habilidade, uma característica própria, mas todos para a glória do nome do Senhor. Essa igreja vai ficar pequena. Essa cidade será tomada pela glória do Senhor. Existe uma promessa para esta igreja. Uma promessa de multidões para esta igreja. Essa semente foi germinada. Essa semente foi zelada. Essa semente foi regada, mas agora chega o tempo da grande colheita em nome de Jesus. Quem crê em nome de Jesus? Onde estão os filhos de Deus aqui em nome de Jesus que creem nessa palavra? Então eu quero te convidar nesse momento a nós orarmos, recebendo, porque há poder na igreja do Senhor que quando ora pelos seus pastores, diz a palavra que os seus pastores são encorajados. É-lhes dado uma palavra de autoridade e de poder pela intercessão da igreja, e eles saem como verdadeiros guerreiros à frente, proclamando o Evangelho, tendo uma igreja atrás, intercedendo, e o reino de Deus vai se manifestando, e as trevas vão se dissipando, e a luz brilhará nessa cidade em nome de Jesus, porque nós somos uma igreja que temos muita coisa para fazer. Somos uma igreja que, graças a Deus, tem vanguarda e tem protagonismo em muitas áreas. Mas nós somos uma igreja radicalmente tradicionais naquilo que é marco antigo e que nós não vamos mexer, porque os nossos pais choraram plantando isso. E nós vamos seguir obedientes à missão que o Senhor tem nos dado. E no final nós vamos nos alegrar poderosamente, porque Jesus se manifestará em glória e dirá: benditos do meu Pai, entrem para o reino, porque vocês me amaram, e vocês me amaram obedecendo a minha palavra, que era a palavra do meu Pai, e o meu Pai também os amou, e eu agora venho e me revelo a vocês. Não tem nada melhor do que isso. A revelação do Espírito, a revelação da palavra, a vida do Espírito dentro da igreja. Uma igreja que preserva, uma igreja que tem num olhar uma preservação, um zelo, uma reverência aos que os nossos pais plantaram, e um olhar de futuro, um olhar empreendedor, a partir dos marcos antigos, expandir o reino de Deus sobre essa terra em nome de Jesus. É isso que vai acontecer aqui. Está ficando um casal aqui para guardar os marcos estabelecidos, colher grandes coisas. Está indo um casal para a América Latina estabelecer estacas do reino de Deus e trazer restauração a marcos estabelecidos naquela nação há anos atrás, e que o Senhor está desenterrando, eles estão aparecendo em nome de Jesus. Você crê nisso? Então eu quero te convidar a ficar de pé, quero convidar